Venho à tribuna hoje, senador Baldani, para explorar uma preocupação que é de todos os brasileiros. Digo que me refiro à situação da economia do nosso país. O Banco Central informou na semana passada que o setor público consolidado apresentou um déficit primário de 9,048 bilhões em setembro. 9 bilhões em setembro o déficit primário. Este foi o pior resultado, presidente Baldani, para o mês da série histórica do banco, iniciada em dezembro de 2001. Nós estamos em 2013. Por 13 anos, o pior resultado foi o de setembro último. Em agosto, já havia sido negativo em 432 milhões de reais. O resultado foi muito pior que o esperado por analistas, que esperavam um rombo em torno de 2,6 bilhões de reais. Os analistas esperavam 2,6 bilhões e deu 9,048 bilhões de reais. Quase 3 vezes e meia o que era esperado, a mais. Lamentavelmente, o déficit. A meta cheia de superávit primário para este ano, para 2013, era de 155,9 bilhões, cerca de 3,1% do PIB. Um compromisso difícil de se cumprir. Tanto que a meta foi reduzida diante da economia fraca e da elevada renúncia tributária decorrente, por exemplo, das desonerações promovidas pelo governo. Em 12 meses, o superávit primário acumula um saldo de 74,1 bilhões de reais, ou o equivalente a 1,58% do produto interno bruto. Esta variação é a menor, senador Baldani, é a menor desde novembro de 2009, quando ficou em 1,33% do PIB. Em relação ao resultado nominal, o saldo negativo de 22,9 bilhões é o mais elevado para o mês de setembro da série histórica. Todos esses indicadores, senador Baldani, senador Zezé Perrella, todos esses indicadores são indicadores negativos para a economia do nosso país. Todos negativos. No acumulado do ano, o déficit de 132,24 bilhões também é o mais elevado da série. E em 12 meses, o percentual do PIB, 3,33%, é o mais alto desde novembro de 2009, quando deu 4,1%. Por outro lado, o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, afirmou que o resultado de setembro tende a ser compensado por superávit nos próximos meses. Disse o chefe do Departamento do Banco Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, aspas, temos perspectiva de receitas extraordinárias do refis e entrada de recursos com leilão de Libra, fecho aspas, afirmou o diretor Túlio Maciel do Banco Central. Aspas, para o doutor Túlio, e também há perspectivas favoráveis com receitas de dividendos. Fecho aspas. O problema é que o gasto, senador Baldani, cresce muito acima da receita. Esta é a dificuldade maior. Este governo gasta desordenadamente. Ainda há pouco foi dado aqui o quanto já foi recolhido de tributos este ano. Até hoje, quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. 1 bilhão 300 e tantos bilhões de reais. Mas, quanto mais arrecada, mais gasta o governo. E aí, como a gente diz, um saco sem fundo. De janeiro a setembro, a arrecadação do governo central aumentou apenas 8% na comparação com o mesmo período de 2012. Está crescendo a arrecadação.
cresceu 8% de janeiro a setembro. Já as despesas dispararam 13,5%. Então a despesa aumenta numa velocidade maior que a arrecadação, o que leva o quê? A um déficit, que é isso que está sendo apontado por todos os analistas econômicos do nosso país. E ainda há o estrago da arrecadação tributária provocado pela baixa atividade econômica. Não adianta ficar contando com receitas extraordinárias. Elas resolvem apenas momentaneamente a situação. Não contribui para algo que é estrutural. Cito o comentário da jornalista Miriam Leitão em seu blog. Aspas, diz a jornalista. O BC tem que se preocupar com a estabilidade da moeda. Nesse momento, deveria estar mostrando a gravidade do assunto, vendo os riscos, não dando desculpas para facilitar a vida do ministro da Fazenda. Maciel está fazendo declarações que não deveria fazer, porque o BC tem que ser, o Banco Central tem que ser o guardião da moeda, fecho aspas, para o comentário da jornalista Miriam Leitão. E a deterioração das finanças públicas do Brasil não fica por aí. O setor externo da nossa economia também apresenta sinais de embriaguez. A balança comercial brasileira registrou um déficit de 224 milhões de dólares americanos em outubro deste ano. O pior valor para este mês desde o ano 2000. Sempre dados negativos, que leva à preocupação. A deteriorização das finanças públicas no Brasil só não enxerga quem não quer enxergar. De janeiro a outubro de 2013, a balança comercial registrou um déficit de 1,83 bilhão de dólares americanos. O pior resultado para este período desde 1998. Acumulamos sempre resultados negativos. Enfim, como pode o Banco Central continuar afirmando que a política fiscal caminha com a neutralidade? Caminha para a neutralidade? Como é que o Banco Central continua afirmando isso? Eu diria que é da mesma forma que o ministro Mantega, em 2012, começava a dizer que o PIB do Brasil ia crescer 5%, 4%, 3,5%, e todas as vezes que vinha até aqui, ao Senado ou na CAI, sempre dava um número que só ele acreditava. E ao final vimos que cresceu 0,9%, lamentavelmente. E como pode o ministro Mantega vir a público para dizer que, aspas, diz o ministro, o governo sempre se preocupa em cumprir metas fiscais e reduzir despesas públicas? Pergunta o ministro. Fecho aspas. O descontrole fiscal é notório, que o digam o FMI e a OCDE, que tem criticado duramente o comportamento do atual governo. Há cerca de 10 dias, o fundo criticou a erosão das contas públicas brasileiras, em um relatório que trata também da falta de investimento e da incapacidade do país de crescer de maneira sustentável. Esse é outro problema sério na nossa economia. Os investimentos estão regredindo e isso leva a um crescimento da economia menor do que o necessário para a sustentabilidade do nosso país. E não adianta o ministro Mantega chamar o relatório de equivocado e incoerente. A realidade fria dos números está aí, e as agências de classificação de risco também. Enfim, o que sobra mesmo é o péssimo resultado das contas do setor público, um superávit primário decadente e o começo de aspas, cheirinho no ar, fecho aspas, de contabilidade criativa, se aproximando mais uma vez. Todo o final, para fechar os números do Brasil, é feita uma contabilidade criativa. E deste ano não vai ser diferente, vão ter que fazer de novo, lamentavelmente. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Depois